Lá, combatente do Canal da Guerra. As notícias que têm vindo, né, sobre a guerra da Ucrânia não são muito boas. Não aquelas da mídia mainstream, né? Mídia mainstream agora inventou que a Ucrânia está com uma super, hiper, mega fábrica de drones, que eles inventaram um sistema de guerra eletrônico sensacional. Aquela coisa toda aí que a gente está vendo, que vai na mesma linha de Putin, está com câncer, e a Rússia está lutando com paz, o besterol de sempre. O que eu falo são aquelas notícias que a gente não consegue ver, que não estão em todos os sites, né? Principalmente no Telegram. O que a gente está notando que está acontecendo aí, tá? Notícias de avanços russos, brigas dentro da cúpula do Zelensky, principalmente os militares com ele, e alguns casos de deserção aí. Então, quando a gente vai somando tudo, lógico que muita coisa disso pode ser fake, né? Mas quando a gente começa a ver tudo isso, somado a alguns outros dados que nós já colocamos aí de estatísticas de munição, etc., a gente vê que realmente a Ucrânia não está numa situação muito boa, né? E tem que somar também o fato de que agora os americanos estão mais preocupados com o problema do Oriente Médio, e os Estados Unidos eram um sustentáculo da Ucrânia. Então, o que acontece, né? O fato é esse, as coisas não estão muito boas lá, mas a gente já sabe que provavelmente o russo só vai aceitar alguma coisa assim bem, eles vão impor condições pesadas para fazer a paz, isso que a gente já tem observado aí, de maneira que é bastante complicado toda a situação da Ucrânia. Mas por que a situação chegou nesse ponto? Bom, gente, nós temos que retroceder quase mais de um ano, né? Algumas batalhas que a Ucrânia travou não eram para ter sido travadas de forma alguma. A primeira delas foi a resistência, né, inútil em Mariupol. Deveriam ter evacuado aquele pessoal. Perderam boas tropas ali, né, bons batalhões aí, que acabaram sendo destruídos ou capturados pelos russos, né, por um objetivo que estava perdido. Depois veio Bakhmut também, né? Bakhmut foi outro problema. Não era para ter a resistência a Bakhmut, não era para ter lutado tanto. Tem gente que fica falando, o russo demorou 9 meses para tomar Bakhmut. Não, meu amigo, não foi isso. Ele demorou 9 meses para estraçalhar um exército ucraniano. Essa que é a verdade. Aí vem na sequência aquela ofensiva da Ucrânia que eu não tenho nem o que falar. Aquilo foi, eu considero, um dos maiores desastres da história militar moderna, tá? Por quê? Porque eu falo sempre isso, né? Que a comparação é o seguinte: o Zelensky queria um Tet, uma ofensiva do Tet, que foi a ofensiva vietnamita, no feriado sagrado, né, em 1968, que abalou efetivamente a opinião pública americana. Ele queria isso, abalar a opinião pública, né, ser um grande sucesso internacional, mas ele acabou ficando com as Ardenas, que foi uma ofensiva fracassada dos alemães. Foi um desperdício de tropas e acabou enfraquecendo a frente leste, por aí vai. Então, somado tudo isso, né, se a gente fizer um balanço honesto de todas essas situações que eu coloquei, você vê que a Ucrânia ela foi se destruindo aos poucos, sem necessidade, não precisava ser assim, não precisava ter chegado nesse ponto, mas eles fizeram, né, foram destruindo boas tropas, e agora você já não tem mais como resgatar isso daí, porque o que acontece? Mesmo que que os americanos forneçam uma quantidade muito grande de armamento, né, tanques, mais artilharia, mísseis, etc., já começa a faltar gente na Ucrânia para operar tudo isso. Esses dias eu estava vendo um depoimento de um combatente ucraniano, uma pessoa muito corajosa. Ele perdeu uma perna, né, perdeu metade da perna esquerda, ele colocou uma prótese e voltou para o campo de batalha, continuou lutando. E ele fala que a maioria dos ucranianos não quer lutar. Essa pessoa não teria motivo para mentir. Uma pessoa com uma coragem dessas, né, não precisa ter motivo para mentir. Isso é bastante revelador, o que foi que ele falou. Uma outra notícia também da BBC, achei estranho isso daí, um documentário da BBC de mais de 20 minutos, que detalha, né, os desertores, os fugitivos da Ucrânia, as pessoas que fogem para a Romênia, né, para a Moldávia, etc., para a Polônia, e depois chegam no Ocidente. E eles falam que tem um rio ali, acho que na fronteira
com a Moldávia, se não me engano, que eles acharam mais de 19 corpos, gente que morreu afogada, porque é um rio bastante caudaloso. Ou seja, as pessoas elas estão desesperadas, né? Tem uma situação também que é um negócio chamado white ticket, né? Que é uma isenção que eles compram, né? Uma isenção médica que você não precisa ir para a guerra com essa isenção. Um atestado médico aí, custou acho que $5.000, não sei. O problema, qual foi o problema que isso gerou? É que trocaram muitos dos responsáveis pelo recrutamento e cada vez que você troca o responsável, esses papéis perdem a validade. Isso quer dizer o seguinte, teve gente que subornou, né, subornou as autoridades e ainda foi para o campo de batalha. E outros tiveram azar ainda de, após tudo isso, ainda morrer na guerra. Então, esse é o quadro triste que nós temos aí da Ucrânia. Nos últimos dias, nós vimos diversas autoridades americanas indo para lá, né? Acho que esse pessoal está querendo consertar as coisas, naquela de não, aguenta mais um pouquinho aí, a situação em Israel vai se resolver e tal. Olha, aí fica dois problemas, né? Primeiro que a gente não sabe se a situação em Israel vai se resolver tão cedo. Segundo, mesmo que se resolva, ninguém garante que os americanos vão continuar apoiando a Ucrânia. Já há divisões aí no Partido Republicano, principalmente, no sentido de acabar com essa ajuda, porque a situação interna dos Estados Unidos é terrível, eu falo sempre isso, né? O Saman Biden, né? Saman Biden, que é o presidente Biden, parece uma samambaia, ele dá mais atenção para esse conflito do que para a situação dos americanos. E isso já começa a ter efeitos políticos, muita gente está sentindo a pressão da base e acaba votando por descontinuar a ajuda à Ucrânia. Se a ajuda americana acabar, a Ucrânia acaba de uma vez. Mesmo que essa ajuda não acabe, se ela for diminuída, as chances da Ucrânia também são diminutas. Se houver uma nova ajuda, eu acho que prolonga apenas a agonia da Ucrânia, mais alguns meses, talvez até mais um ano. Mas não vai mudar os resultados, porque é o que eu já falei, né? Eles perderam muita gente, não tem mais como mobiliar as unidades. E outra coisa importante também, gente, que nós precisamos começar a observar. São muitos os relatórios de mercenários abandonando a Ucrânia. Essa gente, quando sai de uma guerra, que já sabe, uma, deve estar faltando dinheiro. Segundo, também que o cara fala, vou morrer por uma causa que está perdida. Esse pessoal, lógico, que vai perceber. Eles não têm obrigação de ficar ali, vão acabar saindo. Agora, uma coisa importante, eu quero ver se eu faço um vídeo disso qualquer dia desse, assim que já chegarem mais dados, é que a Rússia pretende fazer um tribunal internacional para julgar crimes de guerra na Ucrânia. Isso vai ser uma coisa realmente avassaladora, vai ter um impacto internacional muito grande, porque deve, né, alcançar pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Não que essas pessoas vão ser condenadas e presas, mas o escândalo e a vergonha vão ser muito grandes.